Olá, paz e bem a todos. Com muita alegria nos encontramos uma vez mais nessa semana para continuarmos o nosso encontro em preparação ao Advento. Na última semana colocamos algumas bases para o nosso conhecimento deste tempo, o sentido do Advento, as figuras bíblicas que se destacam nesse tempo, também as leituras próprias que vão nos acompanhar na liturgia e ainda as orações. Hoje nós queremos refletir sobre a teologia do tempo do Advento. Essa teologia tão rica e que certamente tem tanto a nos ensinar. Eu começaria dizendo que o Advento, ele recorda a dimensão histórica da história da salvação. O nosso Deus é um Deus que se deixa conhecer através da história. E se nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo de Israel fez a experiência do seu Deus caminhando pelo deserto, ocupando a terra prometida, e ao longo de toda a sua história vai conhecendo este Deus. Pois bem, o Advento nos recorda isso. O nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus da história, é o Deus da caminhada. E no quarto domingo do Advento, a liturgia propõe para nós a leitura do segundo livro de Samuel, onde Davi resolve construir para Deus uma casa e pede ao profeta Natã que tome as providências para isso. E Natã naquela noite tem um encontro com Deus. E Deus diz assim a Natã: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Ou seja, Deus fez história com Davi. E assim também Deus faz a história com o seu povo. E Deus se faz história através de Jesus Cristo. O homem, Deus assume a humanidade e vem fazer a nossa história, viver a nossa história, para que a nossa história humana torne-se também história de salvação. Portanto, o tempo do Advento nos recorda muito bem isso. A história humana se torna também a história de Deus. E o Advento nos prepara para isso, para encontrarmos ou percebermos as ações de Deus ao longo da nossa história, ao longo do nosso dia a dia. O Advento litúrgico é o tempo litúrgico no qual é lembrada a grande verdade da história como lugar de atuação no plano salvífico de Deus. Uma segunda característica importante desse tempo do Advento é a dimensão escatológica. Como eu dizia semana passada, todos os textos da Palavra de Deus que vão acompanhar a liturgia da Palavra deste tempo, desde o primeiro domingo do Advento até o dia 17, todos eles se referem não à primeira vinda do Senhor, aquela que aconteceu lá em Belém, mas eles fazem referência à segunda vinda. Portanto, é a igreja que está na expectativa pela chegada, pela vinda do Salvador. E, de fato, os textos bíblicos e as orações nos ajudam a preparar-nos para isso, porque a primeira vinda já aconteceu. Nós temos que estar preparados para essa segunda vinda. Se nós tomarmos aqui a leitura do Evangelho do primeiro domingo do Advento, deste ano B, que estamos começando, ele diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não se suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. Pois bem, meus irmãos, tempo do Advento é tempo de estar vigiando, estar preparados, estar na expectativa de Deus que vem ao nosso encontro. E de fato Deus vem tantas vezes ao nosso encontro,
Deus vem ao nosso encontro quando nós nascemos, vem ao nosso encontro na celebração dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia. Deus vem ao nosso encontro quando tantos e tantos irmãos batem à nossa porta necessitando de ajuda. Deus vem ao nosso encontro em cada um que nós encontramos nessa comunidade, mas Deus vem ao nosso encontro no momento derradeiro de nossa vida, quando nós somos chamados desta vida para a vida eterna. Portanto, o Advento, ele nos chama a estarmos preparados, a estarmos vigilantes para essa vinda do Senhor, que acontecerá no final dos tempos, como nós rezamos no creio, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E nós que peregrinamos por essa terra, caminhamos por este mundo, sabemos que não se consuma aqui toda a realidade do reino de Deus. Existe algo que nos espera, algo muito maior do que isso. E o tempo do Advento nos aponta para isso, para essa realidade da vida futura que há de vir, que há de chegar. Advento, estarmos preparados para aquele que virá ao nosso encontro. O Advento é também tempo de missão. Entre a primeira vinda do Senhor e a sua vinda definitiva está o tempo da igreja. É o tempo de nós anunciarmos e testemunharmos a chegada desse reino, pelo anúncio da palavra, mas também pelo testemunho da vida, de que o reino já está presente entre nós. Por isso nós podemos dizer com toda certeza que este tempo em que nós nos preparamos para a vinda do Senhor é o tempo em que a igreja tem para levar adiante o Evangelho. O Advento, por sua própria natureza, é tempo do aprofundamento do significado autêntico da missão. A igreja, como recorda Lumen Gentium, é sacramento universal de salvação. E ela não vive para si, como nos recorda o Papa Francisco, mas para o mundo. Cada cristão, embora com motivações diferentes, participa dessa missão. O anseio missionário é componente essencial da vida cristã, enquanto está inserida no mistério do Advento, considerado em toda a amplitude e profundidade do seu significado. Sob essa luz, a figura de João Batista, aquele que prepara os caminhos do Senhor, que vai aplainando, tapando os buracos, aquele que enfim vai preparando a terra para que chegue o Salvador, é imagem para todos nós. Aí, na nossa comunidade, em nossa família, nós somos chamados a ser como João Batista, a preparar os caminhos do Senhor. E outra imagem bonita deste tempo é Maria. Maria é aquela que leva no seu ventre o Salvador, que vai a serviço visitar sua prima Isabel, levando o Cristo consigo, e portanto vai se tornando a primeira missionária, a primeira anunciadora de que o Cristo já está presente entre nós. Por fim, meus irmãos, o tempo do Advento é o tempo que se manifesta uma vez mais o Deus da libertação. De fato, os diversos textos que aparecem na liturgia do Advento, destacaria aqui o Magníficat, o canto da Virgem Maria, e também vários textos do profeta Isaías nos evidenciam exatamente essa ideia. No terceiro domingo do Advento deste ano B, a leitura do capítulo 61 do profeta Isaías diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com as suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Evidente que todas essas profecias do profeta Isaías se realizarão na pessoa de Jesus Cristo. O Deus do Advento é aquele que aterra os vales, aplaina as montanhas, faz com que o deserto floresça, coloca junto o leão, o cordeirinho, transforma as armas em foices. Não é impossível, nada é impossível para Deus. O Deus que entra com seu advento somente nos corações pobres e disponíveis.
é ao mesmo tempo o Deus protetor, o Deus da causa do pobre, dos oprimidos, é o Deus que vem ao encontro daqueles que sofrem. Por isso a missão, à luz do mistério do Advento, está inteiramente voltada para suscitar a esperança dos humildes e também a esperança dos fracos, que não pode se apoiar nos poderosos deste mundo, como bem diz o Cântico de Maria, mas que, pelo contrário, se apoia na fraqueza de um Deus menino, de um Deus que assume a nossa história. Não está nos projetos humanos, nos grandes sonhos de realização econômica, mas, pelo contrário, é um Deus que se manifesta na união dos pequenos deste mundo que vão em busca do seu Deus. A celebração do Advento é, portanto, o modo mais pedagógico para compreender o mistério da salvação, a fim de que Jesus seja o ponto de referência para todos os povos, e não somente com sentimentos piedosos ou religiosos, mas de fato com sentimentos de justiça, que nos faz lutar por uma terra sem mares, por uma terra muito melhor, onde a gente possa dizer que Deus de fato se fez homem e assumiu nossa natureza. Paz e bem a todos, nos encontramos semana que vem, uma ótima semana do Advento, e que nós possamos ir crescendo nesse tempo em que a Igreja nos concede para prepararmos para a vinda do Salvador.